Aí você vem com entendimento político. Como foi isso pra você? Olha, bom, Porque aí eu tenho tem que voltar um entendimento pouco político, é atrás pra babado. gente chegar até aqui. Bora lá. Por exemplo, adolescência, na minha idade, por exemplo, que é um passado, e não é um passado tão distante, é um passado logo ali, né, década de 90, começo dos anos 2000, vamos dizer assim. A adolescência sempre foi muito cruel, né? É até hoje, né? É cruel. Então eu passei uma adolescência terrível no âmbito escolar. Eu apanhava de todas as formas. Era violentada de todas as formas, né? Fisicamente, psicologicamente, sexualmente, enfim, de todas as formas eu era violentada, isso no âmbito escolar, né? Numa época em que os trabalhadores da escola, por exemplo, professores e gestão escolar, não sabiam lidar com a temática, não tinham como lidar com a temática, todo mundo tinha medo, era um tabu muito grande que não podia ser dito, por exemplo. Porque se eu tivesse uma professora, por exemplo, na minha época, que me apontasse o dedo e dissesse, você não está errada, você é quem você pensa que é, você é quem você imagina que é, e você pode exteriorizar isso, e você pode lutar contra essas violências, eu acho que seria um pouco mais fácil, mas eu não tive, né? Então foi percebendo, através do advento da internet, e através daquilo que eu experienciava enquanto vida, por ser uma pessoa diferente da maioria, digamos assim, que essas violências me colocaram na posição de enfrentar todas elas, né? Eu nunca tive um ódio generalizado, né? A vida não fez de mim uma pessoa amargurada por outras pessoas, por tudo que eu passei, por tudo que eu passo ainda até hoje, né? Embora às vezes, né, seja difícil. Mas aí eu não queria ver apenas os meus detratores punidos, né? Não queria ver apenas quem zombou de mim, quem escarrou em mim, quem deu risada. Teve isso? Muitas vezes. Punido. Eu queria que essas violências não acontecessem mais para as pessoas como eu. Foi aí que eu fui procurar o movimento social organizado, inicialmente o movimento LGBT. A partir do movimento LGBT eu tive contatos com outras frentes de luta dos mais diversos movimentos sociais, porque é nisso que eu acredito. O próprio nome já diz, movimentos sociais. São eles que de fato movimentam a sociedade. Não são os políticos eleitos, assim como eu. Não são pessoas lutando individualmente, embora sejam importantes, mas é a luta organizada que transforma a sociedade. E eu fui para dentro desses movimentos, né? Fui para dentro do movimento social organizado de travesti e transexual, por exemplo, que me trouxe uma visão enorme da construção coletiva, da construção política, me levou para muitos lugares desse país. Isso em Limeira. Isso a partir de Limeira. Né? Lá tem um movimento bem ativo. Na verdade, eu iniciei, né? Foi uma das percussoras ali, tive outros professores, como Laércio Baraldi, enfim, tem vários outros atores também no movimento, mas eu tive ali já no comecinho também, me interessando, querendo aprender, querendo intervir. Aí chegou uma época que eu ocupei o cargo de secretária do Sudeste de uma rede nacional de pessoas trans, né? Que é a Rede Trans Brasil. Pude viajar para vários cantos do Brasil fazendo esse tipo de trabalho, fazendo a organização política, a organização social para poder dialogar com poderes públicos sobre as nossas pautas, nossas mortes, nossas dores, né? E a partir daí eu tive contato com outras frentes de luta. Participar de uma campanha eleitoral é apenas um braço de uma pessoa que, assim como eu, se coloca e se predispõe a ter uma vida política, a exercer uma vida política. Então, lógico que veio 2016, você é candidata a vereadora? Vou, é o momento, não é sobre vencer ou não vencer, é sobre colocar as cartas na mesa, é sobre colocar as ideias. Eu costumo falar, eu acho que eleição devia ter umas 2 vezes por ano, pelo menos, porque é o momento que a gente consegue fazer pedagogia política. Boa parte das pessoas, nem todas, logicamente, param para ouvir o que a gente tem a dizer. Seja para discutir, seja para jogar pedra, seja para criticar, isso mesmo, mas elas param um pouco para ouvir. Então é nesse momento que eu vi uma oportunidade gigantesca de olhar para os meus, para minha cidade, para a população de uma maneira geral e dizer, pessoas trans existem, né? Tem essas dificuldades, tem essas demandas, tem essas articulações, tem essas coisas boas também, tem a cultura LGBT e tal. Então, numa campanha eleitoral, por exemplo, eu era mais vista, ou minha voz mais ouvida. Então, nisso lógico, a gente não foge à luta, a gente encara.
Aí 2016 fui até relativamente bem votada, mas não conquistamos a eleição. 2020 novamente chegou esse desafio, eu falei, vamos encarar, no auge da pandemia ainda foi bem difícil. E foi aí que as pessoas abraçaram o projeto, né? E aí, não só o óbvio, projeto do meu partido, mas eu fui a mais votada e a única mais votada do meu partido que conquistou uma cadeira no Legislativo, né? E aí nisso você quis mostrar o melhor do seu trabalho para poder... Exatamente. Aí foram 4 anos de mandato, né? No primeiro mandato, foram 4 anos de 2020 até 2024. Foram 4 anos de muito trabalho, né? E muita expectativa que a gente não conseguia decifrar ainda, sabe? Uma ansiedade muito grande, porque a gente tá dentro do processo, a gente vê de um jeito, quem tá de fora vê de outro. Então, de dentro do projeto, de dentro do processo, por exemplo, de dentro de um mandato, de dentro de uma atuação e de tudo que a gente passa, muitas vezes eu parei para me questionar, será que eu tô correspondendo? Será que eu tô correspondendo à altura daquelas pessoas que eu me predispus a representar? Será que eu tô falhando com alguém? Será que eu tô errando? Será que eu tô deixando algo para trás? Mesmo tentando entender que eu não sou a maioral, que eu não sou a salvadora da pátria, mas mesmo assim há uma carga muito grande de responsabilidade e de cobrança de nós mesmas. Você mesma disse, né? Em outros momentos aqui no seu podcast, né, Paula? Nós, enquanto pessoas trans, nós temos que ser melhores. Para ter um lugar, para chegar naquele lugar, né? Entre uma pessoa cis e uma pessoa trans, a pessoa trans tem que ser 2 vezes melhor para chegar no mesmo lugar, né? Então isso acontece muito com a gente. Às vezes nem para chegar no mesmo lugar, mas para não ser criticado, ter críticas o suficiente para tirarem a gente desse lugar. Aí, diante de todas essas angústias e essas dúvidas, veio a tentativa à reeleição, né? Que isso, aí sim, pôde, pelo menos, dar um novo gás à nossa atuação política, ao nosso trabalho, ao nosso mandato, porque eu fui reeleita, e não só reeleita, mas com quase o dobro do número de votos da primeira eleição, né? Então, como eu costumo dizer, contra fatos não há argumentos. E a urna provou de que o nosso trabalho em 4 anos foi extremamente necessário e também provou que a continuidade desse trabalho era fundamental.